Enquanto os holofotes se concentram nas quebras de sigilo e nos nomes de peso convocados, uma outra frente da investigação começa a ganhar força dentro da comissão. Como o sistema permitiu que o esquema funcionasse por tanto tempo sem ser bloqueado? A apuração parlamentar aponta que as fraudes não eram apenas pontuais. O modelo funcionava de maneira estruturada. O mecanismo mais comum era o chamado desconto associativo automático. Entidades se cadastravam para oferecer serviços a aposentados e pensionistas, como assessoria jurídica, convênios médicos, clubes de vantagens, e passavam a descontar mensalidades diretamente da folha do INSS. O problema é que milhares de beneficiários afirmam nunca ter autorizado essas cobranças. Em muitos casos, o desconto começava com valores baixos, quase imperceptíveis, 20 ou 30 por mês, mas multiplicado por milhares de beneficiários, isso gerava milhões de reais por mês. A CPI identificou indícios de assinaturas eletrônicas suspeitas, autorizações digitais sem confirmação adequada, falhas no cruzamento de dados, cadastros realizados em massa em curtos períodos de tempo. Agora entra um ponto crucial da investigação: a tecnologia do sistema previdenciário. A comissão quer entender se houve falha operacional, vulnerabilidade explorada ou conivência interna. Por isso, a convocação de dirigentes da DataPrev e técnicos responsáveis pelos sistemas do INSS ganhou peso estratégico. Parlamentares querem saber se houve alertas ignorados ou relatórios internos que já indicavam irregularidades. Outro eixo que começa a se desenhar é o financeiro. Relatórios preliminares analisados pela comissão indicam movimentações atípicas em contas de empresas envolvidas, com repasses fracionados e transferências rápidas entre diferentes CNPJs. Há suspeita de uso de empresas intermediárias para pulverizar valores e dificultar rastreamento. Além disso, a CPI avalia a possível ligação entre entidades que aplicavam os descontos e empresas que ofereciam crédito consignado. Em alguns casos, o aposentado que tinha o desconto associativo também era abordado para contratar empréstimos, criando um ciclo de dependência financeira. A interligação funciona assim: desconto automático, redução da renda disponível, oferta de crédito consignado, novo desconto em folha, um modelo que pode ter transformado beneficiários em alvos recorrentes de exploração financeira. Politicamente, a temperatura aumentou. A aprovação de quebras de sigilo de empresários, operadores e até familiares de figuras públicas ampliou o alcance da investigação. A oposição acusa a tentativa de blindagem institucional no passado. A base governista argumenta que o esquema atravessa diferentes gestões e precisa ser tratado como problema estrutural, não partidário. Nos bastidores, há uma preocupação maior: o impacto eleitoral e a narrativa pública. A CPI pode se transformar em instrumento de desgaste político ou em vitrine de combate à corrupção, dependendo de como os fatos evoluírem. Outro ponto que começa a ser discutido é a responsabilidade regulatória. Especialistas ouvidos informalmente pela comissão defendem que o modelo de desconto em folha precisa de confirmação dupla de autorização, notificação automática por aplicativo e SMS, prazo de carência para início de desconto, auditoria periódica obrigatória. Sem esses mecanismos, o risco de repetição do esquema permanece. Enquanto isso, aposentados seguem relatando dificuldades para cancelar descontos indevidos. Em muitos casos, o processo é burocrático e demorado, o que aumenta a indignação pública.
A CPI agora entra em uma fase decisiva. Com as quebras de sigilo aprovadas, a expectativa é que dados bancários e fiscais revelem o caminho do dinheiro. Se forem confirmadas conexões mais amplas entre entidades, empresas financeiras e operadores políticos, o relatório final pode ter consequências jurídicas significativas. O que está em jogo não é apenas responsabilizar envolvidos. É redefinir como o sistema previdenciário protege ou falha em proteger milhões de brasileiros que dependem do benefício para sobreviver. E a pergunta que começa a ecoar no Congresso é direta: foi apenas fraude isolada ou um esquema sustentado por uma engrenagem maior?